sim, funciona. sim. Domingo, nem segunda. Aí eu tá noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 27º episódio do nosso Lookcast, podcast aqui da Lookmar. E eu estou hoje em Arapiraca. Vim aqui porque aqui encontrei uma estrutura muito boa pra gente fazer o podcast, pra não ter que levar as pessoas pra Maceió. Então aqui em Arapiraca eu tô aqui no Nobre, o estúdio Nobre Podcast. E eu tô com uma convidada super especial, que ela é advogada, mãe de 3 filhas. E eu quero saber porque tem história boa aqui, que a gente tava aqui nos bastidores conversando, já adiantamos aqui metade da conversa, mas ela vai ter que contar tudo de novo porque a história é boa. Estou aqui, eu tenho a honra de receber Indira Cavalcante, da Confeitaria Doce Sonho. É isso mesmo? Isso mesmo. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite, que foi um convite de última hora, mas eu não poderia deixar de ter essa oportunidade de bater esse papo. Porque na prévia aqui, eu disse assim, esse podcast vai durar 5 horas aqui, no mínimo. Realmente, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Que bom, né? Vamos começar. Eu sempre pergunto assim, eu sempre começo os nossos papos aqui, que aqui não é um bate-papo, não é uma entrevista. A senhora me contou que tem formação como advogada, mas hoje é empreendedora na Isso. confeitaria. Mas essa coisa da confeitaria é uma coisa que você já trazia de criança, porque a maioria do pessoal que sentou aqui pra gente bater um papo é sempre, não, comecei criança por influência Isso. de mãe, de avó, enfim. Isso. Foi o seu caso ou você também já conheceu confeitaria depois? Não. No meu caso, a minha mãe, ela sempre fez excelentes comidas. Tá. E também ela fazia bolo. Ela ajudava a vizinha que fazia bolo, que fazia doce, que fazia salgado. E eu sempre estava ali ao lado da Aham. minha mãe, sempre prestando atenção no que ela fazia. E nós desenvolvemos juntas receitas. E teve uma época que a minha mãe também vendeu salgado em lojas aqui em Arapiraca. E eu acompanhava a minha mãe, né? Depois o destino Certo. mudou, eu casei, né? Precisei estudar para outras áreas Tá. e eu trabalhava. E aí acabava que assim, quando eu vim morar em Arapiraca, eu fui morar em Maceió. Você é nascido em Maceió? Não, aqui em Arapiraca. Aqui e foi pra Maceió depois? Fui para Maceió Tá. depois de casada, Ah, né? tá. Já vou dar um passo. Tá, casou e foi pra Maceió. Fui morar em Maceió. Lá em Maceió, eu trabalhava na empresa do meu esposo, Tá. né, durante muitos anos. E depois nós voltamos para Arapiraca. E foi quando eu comecei a estudar direito, né? Ah, tá. Você começou a estudar depois que estava casada Isso. em Arapiraca. Em Arapiraca, Tá. né? Eu me formei aqui. Eu passei 5 anos na faculdade de Uhum. Direito. Depois passei 1 ano e 6 meses fazendo uma pós-graduação em Direito Público. E depois disso tirei minha OAB, né? E fui trabalhar num escritório De advocacia. de advocacia. Trabalhei nesse escritório, excelente por sinal, Uhum. né? Deixei saudades. E um certo dia, né? Sempre quando eu ia buscar minhas filhas na escola, eu sempre ligava a rádio, né? Certo. E lá no carro, eu sempre escutava uma pessoa que quando dava mais ou menos 11 e pouca da manhã, essa pessoa, ela começava com umas palavras, Certo. sabe? E essa pessoa me tocou muito, porque nesse dia eu estava prestes a ir para uma audiência de direito previdenciário. Uhum. E nessas palavras dessa pessoa, ela falava bem assim: olha só, quando alguém
chegar para você e dizer assim para você, você faz tão bem isso, você faz tão bem isso, se agarre nesse propósito. Se agarre nesse propósito. E eu olhei assim para mim, eu toda arrumada, de blazer, elegantérrima, e eu disse assim, oxi, tocou assim em mim essas palavras. Eu digo, meu Deus, eu cozinho tão bem. Se as festas da família, eu faço as comidas. Se é os bolos da minha filha, eu faço. Se é os salgados, eu faço. Nos aniversários, nos jantares, eu sempre estava ali presente. Então a confeitaria, a gastronomia você não Isso. abandonou. Não. Mas era informal. Isso, informal. E na faculdade eu fazia canudinho, levava para lanchar meus professores e fazia bolo. E ao mesmo tempo que eu estudava, eu também fazia isso. E voltando para o que essa pessoa falou, né? Ela quando disse assim, eu disse, então, eu sozinha no carro, eu disse, então, eu vou chegar em casa e vou falar para todo mundo que eu vou deixar de advogar e vou estudar para a área de alimentos. Isso foi um boom na minha família. Isso foi um boom na minha família, só por essas palavras. Aí, de repente, as pessoas podem até pensar, então você não estava satisfeita com a sua profissão. Mas não era que eu não era satisfeita. Eu era uma pessoa muito dedicada, sempre fui entre os 5 melhores da minha sala. Além disso, eu estudava para concurso, então eu tinha uma bebezinha à época, e eu estudava para concurso, e eu acho que eu tentei dizer assim, não, eu vou ter mais tempo para minha família. Tá. E acabou que não foi. Você tá entendendo? Pelo contrário, né? E acabou que não aconteceu isso. Mas aí eu cheguei em casa e eu falei para o pessoal do escritório, não vou mais advogar. Mas como Nesse assim? dia? No outro dia eu já decidi Já de imediato? de imediato. Eu disse, olha, não vou. Não teve nem tempo para pensar. Não. E eu disse, porque eu sou muito decidida no que eu faço. Eu disse, Tô não, vendo. eu não vou mais advogar. Falei para o meu esposo, mas como você fez tudo isso? Você estudou, né? Despesas e tudo, e você é boa. Investimento de uma coisa que a gente quer mais escasso da vida da gente, que é o tempo, né? Que a gente não pode voltar atrás. Eu disse, não, eu não vou, eu vou procurar identidade na minha cidade, na área de alimentos, e eu vou seguir a área de alimentos. E foi assim. Meu Deus do céu. E aí eu comecei a ligar. Aí comecei a ligar, eu digo, qual a referência na minha cidade, na área de alimentos? Por onde eu vou começar a estudar, né? E eu fiz um bolo de uma novena, e esse bolo, assim, não tinha estrutura, não tinha, mas foi muito saboroso, e eu recebi muitos elogios. Aí veio outro bolo de outra festinha dos amigos da escola, e minha filha disse, mãe, vou fazer o seu Instagram. Eu digo, não faça não meu Instagram. Faça não, naquela época, né? Já tinha 7 anos, nem era... É a sua filha mais velha, no caso. Isso, vou fazer. Faça não, minha filha, faça não meu Instagram. Vou sim fazer o seu Instagram. E pronto, e eu fui estudar, aí foi quando eu comecei a estudar para a área de alimentos e eu encontrei referência, eu disse, não, eu vou começar pelo Senai, né? E é uma grande formadora de profissionais muito bons. E eu fui, graças a Deus, tive o privilégio de estudar lá. Tá. Peguei uma professora encantadora, que conseguiu escutar, além de passar todo o conteúdo, ela escutou todas as incertezas que eu tinha com relação às opiniões das pessoas que começaram a me ver com outra realidade. Então, assim, como é que você sai de um status de advogada graduada em Direito Público e você passa a ser... preconceito, E você passa a ser, como eu escutei, de pessoas formadas, mas de repente imaturas. Sim. E falava assim, como é que você vai ser boleira? Olha, poxa, então, boleira? Eles falavam assim, boleira parece assim, uma coisa tão... pequena, para as pessoas terem uma coisa pequena. E eu precisava entender naquilo, e essa professora, né, conversava comigo sempre nos cursos, e eu fiz 1, e eu fiz 2, e eu fiz 3 cursos, e aí fiz fora, e eu sempre em contato com ela, e ela me aconselhando, né, e eu dizia assim, oxi, como assim? E as pessoas tendo essas opiniões, né, como se quisessem lhe rebaixar, né? Você fica com aquele logotipo, como se criassem uma marca em você. Sim, no rótulo, eles rotularam. Me rotularam como se eu fosse... você tem a profissão, né? Como um médico tem a profissão que é assim, tá no nível. Você tá aqui, você
entre aspas, perdeu tempo e agora você vai começar do zero. É porque as pessoas se prendem muito no status, né? E eu dizia assim, mas é o que eu quero e eu vou. E não foi de pessoas de longe, eram pessoas próximas Mas a mim. geralmente, De certa forma, elas não entendiam que elas estavam me magoando, Aham. mas eu sempre entendia, e eu tinha uma força maior interior de mim, que dizia assim, olha só, Indira, se essa pessoa está falando isso para você, de repente ela não tem a maturidade que você tem. E aí são nessas negatividades da pessoa, nessas não aceitação, que você vai ser protagonista da sua história. Exatamente. E aí era que eu ia atrás. E quando eu menos esperava, eu já estava em Aracaju, fazendo um curso. Quando dizia, olha, vai ter o curso Chantininho Perfeito com a famosa tal. Lá estava, eu deixava tudo, família, marido, dizia, olha, vou para o curso. Sozinha, de ônibus, o que fosse, eu ia para o curso. Ah, vai ter em Maceió com o Alan Lopes. Perfeito, confeiteiro. Já fiz curso com o Alan. Ia para Maceió, e nem era tão conhecida, nada. Ia para Maceió. E assim foi. Você investiu muito em conhecimento. Muito, muito em conhecimento. E aí eu fiz vários cursos no Senai e eu disse assim, não, eu precisava, e fui ao Sebrae, assisti palestra no Sebrae. Comecei como MEI, tá? Mas, Vamos lá. só um pause. Sim. Você foi pro Sebrae fazer uma palestra, Não, mas eu fui... não como... O quê? Fazer assistir uma palestra, Isso. né? Fazer o que eu digo, Porque eu já queria ser empreendedora. Isso. Entendeu? Então você já tinha a cabeça e a visão que você não era só uma confeiteira. Você já queria, já pensava na visão de empreender. E eu comecei a fazer, pegar encomendas a partir desses bolos aí. E comecei, me falei, vou criar o seu Instagram, não sei o quê. Aí lá no Senai mesmo, a professora, porque eles criam um plano estratégico de como você passa 15 dias em sala de aula. E aí era assim, olha só, tem determinadas aulas e se você tivesse uma confeitaria, uma panificadora, qual seria o nome? E de imediato eu já desenhei que o nome da minha confeitaria seria Confeitaria Doce Sonho. E quando a professora colocar, fala lá 3 palavras que vocês conhecem de você, a pessoa mesmo, como é que você se acha? Enxerga. Isso. E eu lembro como hoje. Eu dizia assim, olha, professora, eu tenho 36 anos, nessa época, né? Professora, eu tenho 36 anos e a palavra, assim, que me representa é a perseverança. Tá entendendo? E olha, lá mesmo eu lembro, eu tinha 36, mas eu tava lá como uma menina, porque só tinha jovem na minha turma. Quando você me falou, lógico que a falta de educação, a gente ficar perguntando, mas 36 anos, quantos filhos você já tinha? Eu tinha 3 filhos. Já com 3 filhos, tenho 36 filhos, anos. 36 E anos. você tinha essa sede de empreender e de querer fazer as coisas acontecerem. Isso. E eu olhava assim, lá na minha turma, eu sempre era mais velha. Né? Nos cursos que eu fiz, eu sempre era mais velha. Mas eu tinha uma determinação dentro de mim, né? E eu traçava meus planos. E lá dentro, lá no Senai, eles ensinam, olha, você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Mas aí era questão de produtos, né? Certo. Com os seus produtos, quando esse estiver caro, quando esse não tiver, que você não encontrar. E assim, para mim foi gratificante, foi crescimento, foi fortalecedor. O Senai ele trouxe para mim isso. E daí pronto, calcular o custo da sua produção, né? Isso aí. Isso é importante. Então, muita gente se perde nisso, né? Isso. E aí eu falava assim, meu Deus, e estudava em casa, era no horário da manhã, eu estava com as minhas filhas, à tarde eu ia para o Senai de 1 às 5 e todos os dias eu estava lá. A única vez que eu faltei foi quando meu pai faleceu. E isso me marcou muito, porque eu, como uma pessoa determinada, eu não queria faltar, né? Tá. Aí, nesse dia que meu pai faleceu, eu precisei faltar, mas no outro dia eu estava lá. Você estava lá. Estava. No luto, mas lá eu estava cumprindo o seu propósito. Porque eu sabia, porque o meu pai não teria feito diferente. Entendeu? Ele não teria feito diferente. E eu digo, não, eu vou seguir. E seguir. Hoje, né, eu tenho 3 confeitarias, né? Agora vamos fazer uma linha do tempo, um cronograma de quando você começou isso até hoje. São quantos anos isso aí?
Essa 7 história anos. Eu comecei em essa sua história na confeitaria. 2018. Eu comecei em 2018. Mas 2018, 2019, 2020 você pega uma pandemia. Como é que ficou? E aí, para mim, foi a época que eu mais cresci. Então, de certa forma, a pandemia ela trouxe para mim mais representatividade, Tá. conhecimento. Aí as pessoas. E aí era a época que eu fazia na minha casa os meus produtos. Uhum. Em um cômodo, 2 cômodos, do final do fundo da minha casa. Aí foi quando surgiu um local para mim alugar, onde foi a minha primeira confeitaria. O tamanho dela era 3x4. Meu Deus. Eu e meu Um marido, quarto. isso. E aí, para você ver, como eu falei para você, nós temos empresa. Então, Tá. eu já tinha um status, entendeu? Financeiro, Uhum. antes da confeitaria. Só que aquela história, ela, de certa forma, ela não era a minha história. Exatamente, é a sua história. Entendeu? E eu precisava começar com a minha história. Aí, para você ver, eu já tinha todo esse status. Muitas pessoas disseram assim, Indira, por que você não aluga no shopping? Porque eles sabiam que eu tinha estrutura Sim, financeira sim, para sim. alugar lá no shopping. E eu falava para eles assim, não, eu tenho que fazer o que eu posso. Não é pensando no que eu já tenho. Então, eu tinha que começar a minha história daquela farinha de trigo, daquela manteiga, daquele estudo que eu tive. E eu comecei dessa forma. Para você ver, o primeiro lugar que eu aluguei, e eu ainda tive dúvida se eu conseguia pagar. Adivinha quanto? Vai lá, chuta, 3x4 aqui, R$ 600. 300 reais. Vocês acreditam nisso? E eu dizia assim, meu Deus. Aí meu irmão falou, minha irmã, alugue. Você vendendo brigadeiro, você paga. Olha, meu irmão disse isso pra mim. E eu já vendia, eu já tinha minhas encomendas, mas tinha que ser eu. Sim, sim. Tinha que ser eu, a Indira. Na sua cabeça você não queria que... Não. Não tinha plano B. Não, O plano A é sempre você. Isso, vai eu não ser- podia mexer naquilo que eu Tá, tinha, não. A história claro, era minha, claro. a história era minha, entendeu? Minha, de certa forma, da minha filha, que estava ali me representando, estava comigo. E eu dizia assim, não, eu tenho 300 reais, como? Aí fui para esse local, meu marido me ajudou, reformamos, 3x4, viu? Imagina o tamanho, viu? Fizemos a confeitaria, a coisa mais linda do mundo. E aí, dessa confeitaria... Eu sei que eu passei uns 3 ou 4 meses, acho, nessa confeitaria. Aí foi quando veio a pandemia. Sim. E eu já tinha alugado, ó, eu passei nessa, reformei tudo, surgiu outro ponto mais à frente, maior. Tá. E disse assim, eita, eu vou alugar. Esse já era mais caro um pouquinho, já era 800 reais. E eu dizia à minha esposa, eu vou arrumar, mas precisa reformar, precisa. E quando nós começamos a reformar, veio a pandemia. Passamos, acho que uns 8 meses, eu nem sei explicar realmente quanto tempo nós passamos fechado, vendendo interno, e só me fez crescer a pandemia. Teve o lado triste, Lógico. perda de lógico. pessoas. Você não está falando né? sobre isso, a gente está falando no Isso, empreendedorismo. Mas na questão do empreendedorismo, para mim, foi um boom, entendeu? Já tinha delivery nessa época? Isso. Já tinha Não, entrega? era normal, né? Não tinha Tá, iFood tá. naquela Não época, tinha era iFood, né? não tinha iFood. Era os motoqueiros mesmo que já faziam a minha entrega. E pronto, aí eu fui, reformamos. Eu fiquei nessa primeira casa, tá? Reformei todinha, deixei a coisa mais linda do mundo, a confeitaria. E a pandemia, e eu lá interno, eu, minha mãe, meu irmão, minha cunhada e minha filha trabalhando. Não tinha funcionários, era nós. Vocês mesmos faziam? Nós mesmos eu produzia, vendia, os motoboys entregavam. Mas produção. Produção, Era você. isso. E sua mãe também, que tinha Isso, que me noção. ajudava. E a minha cunhada, assim, que desde o início estava lá comigo, desde quando... E ela sabia que eu tinha condições, mas que não eram as condições da confeitaria. E ela estava comigo lá, eu não pagava salário a ela. Era um valor, assim, acho que, digamos, Tá, o aluguel, simbólico. o Tá. aluguel, o mesmo aluguel que eu pagava. Simbólico, e ela está até hoje comigo, e ela acreditou na minha história. E nós lá, trabalhando interno, minha filha pequena também lá dentro, e nós vendendo, e as situações acontecendo, e você vendo as pessoas passando os enterros, e o povo pegando os bolos, e fechado, viu? Isso Sim, fechado. Sim. Aí quando passou a pandemia, aí eu fui contratar os funcionários, né? Certo. Porque aí tinha que escalar, já não dava mais... Isso já não dava mais conta, Já porque dava mais- foi o boom, né? Sim. Para mim, a pandemia foi. E aí eu fui contratar os funcionários e comecei com os funcionários, eu acho que
eram 4 ou 5, não me lembro bem. Uhum. E iniciamos a confeitaria Doce Sonho, né? Assim, com produção, com profissionais lá na área. E foi crescendo e os clientes foram gostando dos nossos produtos e nós fomos inovando. Eu era apenas nessa casa e também o senhor e a senhora que me alugaram confiaram muito em mim, Uhum. nunca fizeram contrato, hoje já não estão mais aqui, mas falavam assim para mim, e é uma coisa que eu carrego comigo, sabe? Eu levo a simplicidade das pessoas. E eles muito simples, mas de patrimônio gigante. Uhum. E eles chegavam para mim e diziam assim: ó, minha filha, você pode ficar aí a vida toda. Ou eles falavam bem assim, viu, para mim, que eu deixei a confeitaria lá, quando eu aluguei, ela parecia uma oficina. E Tá. eu deixei a coisa mais linda do mundo. E eles falavam assim, com a simplicidade deles: minha filha, você vai ficar aí, pode ficar aí, ó, você vai ficar aí o tempo que você quiser. E a pandemia levou eles também, tá? E, e eu fui crescendo e eles tinham mais casa coladas Tá. ao meu primeiro investimento. Hoje eu tenho 4 casas dos mesmos donos. Comprei outra casa na esquina, que é onde eu faço a produção de salgados. Lá ficou só a parte Aham. dos doces. E a minha equipe foi crescendo e foram entrando profissionais e foram saindo profissionais. Mas isso é o fluxo e a vida do Não é? empreendedor é essa, porque. Mas o que eu tô impressionado aqui, assim, de uma mensagem do rádio Isso. Foi. numa Foi. manhã em que você tava no seu Isso, carro. foi. E todos os dias essa pessoa tá na rádio, sabe? E Você já falou com ela? nunca falei, mas todo mundo sabe, a Raulene Santos, né? Eu não sou evangélica, tá? Eu sou católica. E todos os dias ela tá na rádio, né? Passando uma mensagem dela de prosperidade para as pessoas, para as pessoas que estão doentes, para os Vamos fazer enfermos. essa mensagem chegar para ela? Vamos? E foi dessa forma. E em nenhum momento, quando eu fui pro podcast lá da Mina da Ápice, eu falei Tá. isso. Ela tem lá, eu falando Aham. essa mesma história. E eu fui crescendo e acreditando. E aí, lá em 2018, a minha professora, o nome dela é Luciane, não sei se você conhece, Hum. viu? De Maceió? Não, daqui de Ah, Senai de tá. Arapiraca, Tá. tá? Ela é da área de alimentos, Uhum. trabalha no Senai uma vida, acho que já tem uns 10 anos no Senai. E a minha professora dizia assim: olha, Indira, tu vai perceber que você tá crescendo quando as pessoas começarem a lhe procurar. Porque até então eu não era ninguém. Você tá entendendo? Entendi. Eu era Indira, mãe, advogada, Sim. entendeu? E eu não era ninguém. Ninguém no sentido de quê? Não De que tinha relevância dentro Isso, dentro da confeitaria. isso. E quando você começa, você tem uma dificuldade grande, Muito. porque as pessoas não acreditam em você. As empresas que eram para dar o boom, como é que eu posso dizer que era para dizer assim, não, você quer ser empreendedora, você está nesse caminho, eu vou lhe ajudar. E aí as distribuidoras, Uhum. tá? Aí como é que eles faziam? Primeiro não lhe conheciam. Uhum. Sim. Depois começaram a aparecer. Aí você, só vendo à vista. Uhum. Aí você era lá, MEI, querendo Isso. crescer, mas você só podia comprar à vista, né? E aí eu fui comprando à vista. E aí foi aparecendo uma distribuidora, foi aparecendo outra distribuidora. Aí de à vista passou para 7 dias. Eu digo, Aham. o negócio melhorou. Tá entendendo? E aí eu comecei a entender aquilo. Eu digo, "Oxe, como é o capitalismo?" Né? Eu comecei a entender o capitalismo. Eu disse assim, agora eu já sei. Eu vou vender, vou receber à vista, eu vou trabalhar com o dinheiro dele. E o capitalismo fez isso, Exatamente. tá? Exatamente. E ele pegou isso assim, olha, Indira, você vai fazer dessa forma, né? Mas você conseguiu isso pelo seu posicionamento. Isso, Porque isso. você não quis ficar só, não, você é só uma confeiteira, uma boleira aqui. Não. Você já, a sua cabeça de empreendedora. E- Talvez pelo ambiente que você sempre frequentou, seu Isso. esposo tem eu empresa. trabalhei muitos anos já em Então empresa. você tem essa. Isso, e eu já vi a logística do que é ter uma transportadora, Aham. do que é ter de ter filial, de ter matriz, e Aham. eu conseguia, né, enxergar isso no trabalho dele, Então como ele... você tinha a cabeça
você tinha vamos dizer, o talento, vamos dizer assim, o talento e a técnica da confeiteira com a expertise da empreendedoria. Então, você Isso. conseguiu juntar isso muito bem. Isso. E eu olhava assim, e eu dizia assim, olha, eu não podia ser apenas uma confeiteira, né? E os meus funcionários, eles entendem isso de mim, porque eu passo muito bem para eles. Eu falava, eu não sabia mexer em nada, até porque eu nunca trabalhei na área de alimentos para ninguém. Eu mexia numa batedeira doméstica. Né? Porque Meu quando eu Deus. comecei foi numa batedeira doméstica. E aí eu disse, não, eu precisava estudar o mercado. E eu disse, como é que o McDonald's conseguiu ser tão grande? Você pegou cases de empresas Isso. Eu olhava assim, eu dizia, como é que a Sodier conseguiu ser tão grande? Como é que a empresa não sei o que, CIA, que é na área de salgados, onde é que eles foram buscar? E aí foi quando eu disse, não, eu já sei, eles foram buscar a tecnologia. E eu me olhava pequena e eu dizia assim, eu vou comprar esse equipamento. E aí eu fui buscar as empresas para comprar esse equipamento, porque a confeitaria eu já tinha o capital para comprar esses equipamentos, ela já tinha me dado esse capital, e aí eu já tinha cartão de crédito com limite X, tá entendendo? E eu dizia assim, não, eu preciso ter esse equipamento. Como é que o fast food ele é tão rápido? Qual é o equipamento que ele tem? E eu disse, não, eu tenho que comprar. E Qual aí, foi o equipamento que lhe marcou assim? Quando eu comprei, foi uma... Isso aí eu liguei, pá, tô ficando... Não, a primeira coisa que eu disse foi uma boleadora, tá? Eu acho que aqui em Arapiraca só tem 2 pessoas que têm essa boleadora. E eu trabalho com pão delícia, né? Tá. E as pessoas fazem ele na mão. E quando eu ligava para as empresas para comprar ela, o valor dela era muito caro. E eu era MEI. Eu não tinha credibilidade. Como era eu, como MEI, ia comprar numa empresa gigante essa boleadora, até porque eu escolhi a melhor empresa para comprar, e eles iam me vender como MEI. Não, e aí eles não me venderam. E isso marcou, viu? Não lhe venderam. Não, porque eles entendiam assim. Foi. E como é que eles entendiam? Eles entendiam que por trás da minha empresa, lá não tem o meu marido? Tá. Então, a empresa do meu marido, ela tinha um faturamento X. Tá Eu não- garantido. A gente vai ver Isso. Eu era MEI, mas a do meu esposo sim, era sim. limitada. Sim. E aí não precisa do nome do homem, né? Otorgo cussória. E aí lá estava eu e eu precisava dele. Entendi. Entendeu? Entendi. Como era? Como eu não tinha o capital para comprar totalmente à vista, então eles solicitaram documentações que só o Banco do Nordeste solicita. Meu Deus. Aí foi onde eu disse. Então, eles não queriam vender para mim Indira MEI, e eu não quis. Entendeu? Eu mandei todas as documentações, um absurdo de página, o meu marido mandou. Aí pede a declaração de imposto de renda, eles pedem tudo, eles solicitam tudo, tanto minha como minha. E eu não quis. E olha que é uma empresa, viu, excelente. Você decidiu não querer mais. Eu não quis o equipamento. E quando foi na mesma noite, eu pesquisando outros equipamentos semelhantes em empresa, e aí apareceu na OLX. Porque eu queria comprar uma nova. Eu ia comprar uma nova. Entendeu? Entendi. E aí apareceu na OLX. Aí só que eu dizia assim, meu Deus, na OLX. Pra você ver como as coisas foram chegando pra mim. Eu dizia assim, meu Deus, na OLX. Como é isso na OLX? E eu nunca tinha comprado nada. Raro Isso. na LX desse para E vender. tinha um equipamento, e por coincidência, era na cidade, que é em Belo Horizonte, essa empresa. Era na cidade que o meu marido também transporta, né, caminhões, entrega numa empresa lá. Então, o caminhão do meu marido toda semana está em Belo Horizonte. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Aí meu marido disse, não, já sei. Vamos olhar se essa empresa realmente existe, tudo. Ele olhou lá pelo satélite e realmente a empresa existia. Eu entrei em contato e, por incrível que pareça, era um equipamento usado. E eles falaram bem assim, olha só, é até irônico dizer, eles disseram assim, você vai dar X% e o resto eu divido no cheque. Eu disse, oxi, não é possível. Bom demais pra ser, né? Eu disse, não, eu não tinha cheque, meu marido tem uma vida toda. Eu disse, oxi, não é possível, essa empresa vai me vender no cheque, porque ninguém, né? E aí foi isso, eu paguei uma parte.
E o resto ele me dividiu em 6 ou foi 7 vezes no cheque. Eu sempre. Eu nunca consigo desassociar Deus da vida da gente, tanto profissional como pessoal. Talvez o não que a primeira Isso, empresa lhe deu, foi. eu acho que. Eu sempre digo assim: Deus não testa a gente, Deus treina. É, Pra verdade. saber se a gente quer mesmo aquele propósito e aquele sonho. É, Eu acho que vou foi, treinar a Indira pra saber foi. se ela quer E mesmo levar esse projeto à foi, frente. foi. E E depois ele, foi. a Aí, graça aí chega. olha a resenha, viu? Aí pronto, aí eu fui, comprei, graças a Deus, meu marido, o carro tava lá, Aham. trouxe para a empresa, e aí para mexer na máquina, cadê o Meu profissional? Deus. Mão de obra. Só tem duas, que eu com a Aham, minha. aham. Cadê o profissional? E aí? E aí eu recorri novamente à minha professora, brilhante. Eu disse, professora, olha, comprei essa máquina, professora. E como é que eu vou fazer esse meu produto nessa máquina? E aí o meu produto é um produto com a hidratação extrema. E o cara lá dizia assim, olha, para esse seu produto, eu queria pro Pão Delícia. Tá. E ele dizia assim, para esse seu produto, essa hidratação aí, essa máquina não vai fazer. Aí eu dizia para a professora, e eu com a máquina lá, Já com a mão. já com a máquina. Aí a minha professora falou, mas olha só, Indira, tu pega a tua receita, tu vai adaptar a sua receita à máquina, que é isso que as grandes empresas fazem. Sim. Então, eu tinha que trazer, então, eu pegava, eu trouxe tecnologia para o ambiente, eu ia diminuir a mão de obra, que eu Uhum. passava, eu e mais 2 funcionários, era acho que umas 3 ou 4 horas para bolear 300 ou 400 Meu pães de Deus do delícia, céu. e hoje a minha máquina, a cada 18 segundos, ela faz 30. Escalar. E aí Escala. Total. foi onde essa minha professora, ela conhece muitos profissionais, Uhum. e esse rapaz que também é um chefe, tá? Tá. Ele disse, olha, Indira, eu já trabalhei com essa máquina em São Paulo, eu vou lhe ajudar. E ele foi para lá, ele saiu da confeitaria meia-noite, esse rapaz, ele foi com outro, e aí ele pegou e ele conseguiu, só que aí ele não conseguiu na hidratação que ela era, a Tá. massa. Entendi. Ele conseguiu em outra hidratação. E aí ficou bom, mas não ficou do jeito que eu queria. E aí? E aí eu recorro de novo à minha professora. E a professora disse bem assim, olha, Indira, você vá testando. Cada vez que você fizer, você vá adicionando mais um pouco de líquido até você chegar à hidratação que a máquina aceita. Foi dito e feito. Foi perfeito. Mas E tinha aí que testar, tinha que taxar, só que aí é onde tá. Qual é o segredo da minha empresa? Todo o equipamento que chega, primeiro eu falei para vocês que eu não sabia mexer em nada. Eu nunca Uhum. trabalhei para ninguém na área de alimentos. Sim. Eu vim conhecer uma cozinha industrial lá no Senai. Eu nunca trabalhei para ninguém. Então, eu não fui uma pessoa que tive, e foi um erro meu, que primeiro era para mim ter trabalhado para pessoas aqui, Aham. para depois eu ter conhecimento. Aham. E aí eu fui aprender no YouTube. Erro não. Um erro que deu Eu certo. não di- É, né? Poderia ter encurtado o caminho, Isso. digamos assim, mas não é erro, não. Pronto. Aí eu peguei e fiquei, graças a Deus, a máquina funciona até hoje perfeitamente. E é isso, né? Tecnologia, eu trouxe para minhas empresas, né? Tudo que há de melhor no mercado. Se eu fizer uma receita, eu ver e disser assim, tal equipamento, eu vou precisar dele, Você né? vai buscar. Vou. E aí eu coloco eu vou dando a minha, é como o plano A, o plano B Sim. e o plano C, né? Aham. Eu digo, daqui 1 ano é isso que eu quero. Você Daqui tem esse planejamento já? Tem futuro, tá? Eu planejo muito bem minhas coisas. Todos sabem, ó, lá os meus funcionários é assim, chegou um equipamento e aí foram chegando pessoas incríveis para trabalhar comigo. Hoje você tem quantas pessoas lá? Eu tenho 17 funcionários nas 3 confeitarias, tá? E foram chegando pessoas gente, incríveis, foram chegando pessoas incríveis para trabalhar comigo e que não conheciam os equipamentos, porque eu tenho outros. Tá. Eu tenho outros Sim, equipamentos sim, sim, modernos que imagino. aqui nos locais que eles trabalharam, eles nunca viram. Uhum. E aí eles chegavam lá, eu tenho máquina de salgados, e eles nunca trabalharam e faziam na mão. Só que quando a máquina chega, primeiro quem aprende sou eu. Uhum. Primeiro eu aprendo. Pra poder multiplicar. Isso, aí eu aprendo, eu passo para ele. Mas por que isso? Porque o funcionário ele vai adoecer e a encomenda ela tem que ser entregue.
Não é isso? Exatamente. E é normal, porque todo mundo. Claro, N tá sujeito a situações esse risco acontecem na aí. nossa Sim, vida. sim. São N situações. Mas eu dizia assim: não, mas eu vou estar lá. E eu conheço, porque todas as receitas que eles trabalham, as receitas são minhas, tá? Aprimoradas para trabalhar com o maquinário Uhum. que a gente tem. Todas as receitas são minhas. E eu vou desenvolvendo para trabalhar nos maquinários e eu ensino a eles como trabalhar aquelas máquinas. Aí depois que eu sei que eu ensino, aí pronto, né? Aí eles ficam por conta deles. Mas eu sou mão na massa, né? Às vezes Você tá na produção. todos os dias eu estou na produção, todos os dias. Eu chego a bater por dia, só eu bato por dia 120 quilos de massa de bolo por dia. Entendeu? Eu, 2 sacos de farinha mais um pouquinho. eu bato o dia todinho, boto no forno industrial. E aí é o que eu falo para eles. É assim, lá nós somos separados por setores. Minha Sim, filha sim. fica na casa onde é a confeitaria, com a A parte dos. confeitaria que você fala é a confeitaria aberta ao público, onde as pessoas Isso, vão ó, lá. Tá, isso. A tá, minha filha fica lá e nas outras casas que tem atrás, né? Que tá. vai saindo de um canto, sai no túnel e vai chegando. Ela é quem decora os bolos, quem faz as A sua tortas. filha Hoje já. ela faz tudo. E faz as tortas e administra o pessoal da parte dos doces, das sobremesas. E eu fico na outra casa com os rapazes. Eu trabalho com homens. Eu fico com os homens. Entendeu? No pesado, assim. Isso, Na no produção mais pesado. Eu pesada. trabalho no pesado. Também 120 quilos de massa todo dia. Todos os dias. E vou para o supermercado, quando não tem as coisas na distribuidora. Eles são bem brincalhões, né? Aham. Eles falam, mas patroa, que eles falam assim, Aham. e a senhora? Eu digo, olha, aqui eu sou mulher trabalhando com homem, mas em tudo aqui nós somos igual. Eu digo eu falo para eles assim, porque eles têm uma confiança grande em mim, Isso, o nome disso a gente chama que é cultura. A entendeu? cultura do dono é quem faz toda a equipe. E eles Se a confiam senhora em só mim. ficasse dentro do escritório, Isso. era outra história. Talvez a senhora não tivesse nem aqui contando Isso, essa e eu história. tenho profissionais que eles acreditam em mim, Sim. eles falam assim, que em determinados lugares que trabalho, eles não conseguiram aprender aquilo tudo, que eu sou uma pessoa que eu sei passar, Sim. quando eu tenho de ser rígida, porque às vezes a gente, para seguir um Não, padrão, mas nós temos que ser rígidos, sim, mas não é porque... Como é que você vai chegar à excelência? Como é que você vai se exatamente, tornar grande se você não repete o processo? exatamente. Né? Exatamente. Então você tem que repetir o processo. Até ficar Isso, e bom. você tem que formar aqueles profissionais que Exatamente. vieram E de ele- outros e ele- locais. às vezes não, ele tem que entender que ele tá aprendendo ali. Isso, Né? isso. Ver aquilo como uma coisa isso. positiva, né? E eles enxergam isso Que em bom. mim. E eles enxergam, e eu consigo ver pelos olhos deles. Eles falam assim: olha só, patroa, eu aprendi com a senhora aqui, né? Uhum. Eu consegui fazer com a senhora onde eu trabalhei, nunca tinha essa máquina, e eu dei essa possibilidade a eles. Eu falo para eles: olha, aqui é uma escola, tá? Aqui é uma escola, e vocês têm os melhores profissionais aqui dentro para aprender. Outra coisa que eu falo para eles: olha, vocês vêm com vícios de fora. Eu estudei para áreas de alimentos. A minha professora era muito rígida, entendeu? E aqui vai ser no mesmo nível, E no é mesmo no padrão. mesmo nível. A gente trabalha com alimentos, a gente não pode fazer o que Não a gente pode. faz em casa, né? E eles vêm com alguns vícios de fora. E às vezes a gente precisa não é repreendendo, é Orientando, exatamente. orientando que daquela forma é que tem que ser feita, né? E assim, eu tenho pessoas brilhantes que trabalham comigo, tá? Que dão, eu nem sei o que eu nem sei, sabe? Porque eu acredito demais de quando você transforma as pessoas, Isso. entendeu? Essa que é a grande Né? diferença do empreendedor, que ele olha o colaborador como não como chefe empregado, mas Isso. porque assim, eu não sei se a senhora tem essa noção do quanto a senhora impacta
a vida de tanta gente ali. São 17 pessoas, não. Diz- Multiplica isso por no mínimo 2, porque se a maioria deve ser casada, não sei, mas Isso. é uma família inteira. Não são 17 pessoas, são 17 famílias que Isso, são 17 famílias que estão lá comigo todos os dias. E eu entendo também, não fui só eu que precisei abdicar. E quando eu falo que eu abdiquei, seriam momentos junto com a minha família, Sim. né? Eventos que eu deixei de ir porque eu tinha aquela encomenda. Muitas vezes a nossa família não entende. Uhum. Ou aqueles parentes próximos seus não entendem. E quando você chega nos lugares, aí eu falo, diz bem assim, Ave Maria, quer enricar? Não é isso? Tem isso. Né? Não tem isso. Tem. Nunca mais apareceu, não O sabe. que a gente passa, os Isso, bastidores, né? mas sabe por quê? Porque eu tenho tudo projetado, o que eu quero para mim, e o que eu quero para minha família, e o que eu quero para os meus funcionários, meus colaboradores. E do mesmo jeito que eu abdico, eles abdicam todos os dias Pois dele, é. com a família dele, para estarem estar lá, lá. para estarem lá, para saber que existe uma mulher que vai estar liderando eles, né? Junto com eles na produção. Junto com eles na não é no produção. interior do E eles falam escritório. meus funcionários falam isso. Eles dizem assim, patroa, sempre quando, nos lugares que eu trabalhei, a dona estava no caixa, Uhum. entendeu? Isso faz muita diferença. A dona estava no caixa, aí onde eu falo para eles, de repente, eu primeiro precisava ser, eu sou a funcionária colaboradora como vocês, para depois eu me tornar empresária, como deve ser. Uhum. E é isso. Eu vi uma frase hoje que diz assim, que as palavras sussurram, mas os exemplos gritam. Isso. E é verdade. E é verdade. Como Você não consegue inspirar ninguém sem exemplo. Isso. É tanta gente. Eu já dei cursos e como Você faz, ainda tem um tempo pra como é. e aí Teve um tempinho pra dar curso ainda. Sim, eu já dei cursos. Eu tenho uma amiga também eu construí várias pessoas. Eu consegui vários amigos na área de alimentos. Né? Você vai conhecendo as pessoas. Claro. E aí eu também conheci a minha amiga, o nome dela é Erlaine, que também é da área de alimentos, que trabalhava como professora lá comigo. E também tive a minha professora, que ela ainda continua lá no Senai, trabalho brilhante. Conheci a Neide também. Tem a Neide. Conheço. E pronto, eu já fiz vários cursos com a Neide, eu já dei palestra com a Neide, eu já dei curso na confeitaria de chantilly. Tô achando que a sua hora deve ter o seu dia deve ter umas 30 horas. Tem. Né? Tem, porque, sabe por que tem? É porque, assim, eu tenho, assim, em mim, coisas de Deus. Uhum. E ele fala assim, faça que eu te ajudarei, sabe? O fazer dele é um fazer imediatista. Só que o ajudarei, ele é longo. Isso. É uma coisa futura que nunca vai se acabar. Então, todos os dias você precisa fazer. Sim. É um fazer do presente. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Agora, o ajudarei é um ajudarei lento, que é devido ao que você faz das suas abdicações, Sim. esse ajudarei, ele vai chegando e ele vai transformando. É o semear, eu cultivar e o crescer. Isso. Assim, planta a semente e vai ter o tempo Isso, dela e você vai nessa linha, e eu segui essa linha. E agora, nesse exato momento, não sei se você viu que eu estou construindo Tô acompanhando. Pronto. Nesse exato aquela obra já vai fazer 1 ano, tá? Nossa. Aquela obra, ela já vai... Ainda tem uma obra. Aquela obra, ela já vai fazer 1 ano. Entendeu? E a sorte é que eu tenho meu esposo, e aí, entre a empresa dele, ele administra lá, porque eu não tenho como, porque eu sou da produção, Sim, né? Não tem como. Eu sou Aí o seu dia ia ter 40 horas agora. Sim, e aí eu tô fazendo aquela obra porque as minhas coisas ainda continuam sendo adaptadas, tá? A gente começa de uma certa forma irregular. Nós não começamos correto, nós começamos errado. Você fala porque a gente Não vai tem crescendo, pega esse pedacinho. Não é uma coisa Isso, que a gente não. estruturou desde o Não. começo, porque a gente. Não. Não é porque a gente não tem noção do controle. Não, De onde a gente vai chegar, né? é o próprio vai fazendo, mercado. sim. É o próprio A mercado. emenda vai porque chegando e a gente vai ter que aumentar e ampliar. primeiro que você começa sem dinheiro. Lógico. Né? Você precisa vender para você ter, para você montar o seu Sim. capital de giro. E aí você começa seu dinheiro. A legislação, ela exige muito de você. Entendeu? A legislação desse E país não é para ajudar Não empreendedor, né?
ela exige muito pra de complicar a vida do você. E empreendedor. como é que você começa sem capital de giro, mas você tem a força, a vontade, a perseverança, e você começa sem capital de giro e você consegue prosperar e consegue crescer com tantos tributos e tantas coisas e tantas situações. Não é isso? Como é que você O brasileiro consegue? é forjado a ser empreendedor de qualquer lugar Não do é verdade? mundo, o brasileiro Então, é. a legislação exige que o seu ambiente seja cerâmica, não sei o quê, Aham. seja isso, aquilo. Como? Oxi, como é que eu vou começar na área de alimentos se eu nem tenho dinheiro para começar? Eu tô querendo empreender. Nem pra comprar farinha de trigo Nem e a para comprar margarina. farinha de trigo e a margarina e eu vou começar dessa forma. Olha só, meu amigo, a lei eu entendo, não é isso? Primeiro que Pela sua formação. Isso. Mas como assim? Isso aí você tá jogando pra... É como se fosse assim, vou jogar isso pra você e você não vai começar com isso. Lógico. Não é Aham, assim? aham. Não tem como. Então é porque nós somos sonhadores. Exatamente. Entendeu? Antes de a gente ser empreendedor, nós somos sonhadores. A gente diz assim, olha, eu vou sonhar, vou fazer, Isso, pronto. não Aí é que tá. Eu aí digo vai sempre vir assim, as consequências. Entendeu? sonho que não tiver... Sonho se torna meta. A gente tem que transformar. Isso. E sonho tem que ter data. Isso. Porque senão você só vai ficar sonhando. Vai ser um Isso. sonhador eternamente. É e não verdade. sai daquilo. Não. Vai ficar a vida toda sonhando. Isso. E aí as coisas vieram acontecendo pra mim e eu fui, oxe, como eu falei, como assim? Uma pessoa vem me vender uma empresa pra mim? Você tem uma confeitaria aqui na cidade. Como é que você vai me vender essa empresa? Se eu já tenho duas, se eu já tô com uma, então, oxente, por que quer bater na minha porta? Por que foi a mim que foi? Você tá entendendo? E você tem essa confiabilidade e você diz assim, olha, eu vou te vender essa empresa, vai ser dessa forma, e você olhar e dizer assim, mais uma tão próxima. E eu disse assim, como é que eu vou agarrar isso? Mas eu Sim. me perguntava 1000 vezes. Tá entendendo? Eu disse, não, se tá chegando pra mim, então porque eu fui escolhida, Exatamente. né? Não foi E aleatório. Não foi aleatório, eu vou agarrar. E eu vou agarrar isso, e eu vou conseguir, e eu vou atrás, e são palavras que eu digo. E eu vou abdicar mais, não é verdade? Faz parte do jogo, faz parte E- do processo. Eu acabo conseguindo concretizar aquilo, entendeu? Porque assim, a gente tem as nossas metas, a pequeno, em pouco prazo, né? Médio prazo, curto, médio e longo. isso, e longo prazo. E eu trabalho com isso. E quando eu digo assim, tá, esse ano de 2025, que começou em 2024, eu vou fazer, eu falo que é a minha fábrica, eu falo que é a Doce Sonho Academy. E eu digo assim, mas o que é que você vai possibilitar para as pessoas dentro dessa empresa? Tá. Né, que você está formando. E aí eu olho que o mercado de trabalho aqui nosso cresceu muito na área de confeitaria. E não tem profissionais suficientes, Exatamente. entendeu? Que atenda às nossas demandas. Não é verdade? Muito. É a reclamação que eu escuto sempre. Não tem locais, até existe Sim, local, só que os cursos eles não são disponibilizados É isso. com tanta facilidade. Eles precisam de licitação, de tudo, para que aquele curso aconteça naquele lugar e acaba bloqueando esse processo. Né? E de repente, quando você tem um conhecimento e que você entende realmente o que é a área e que você trabalha todo dia e que você aprendeu a mexer com todos aqueles equipamentos e que você conseguiu desenvolver todas as receitas, você começa a dizer assim, não, eu sei o suficiente que não é tudo. Você já tem repertório. Isso, eu sei o suficiente que não é tudo. Sim, mas é um começo muito grande. Isso. A galera vai... Que eu tô entendendo que você, é o acadêmico que eu tô Isso. entendendo, você quer formar... Isso. E eu não tenho... eu tenho uma grande bagagem de conhecimento, de trabalho diário, e em tudo, né? E eu quero proporcionar para a minha cidade e para as outras cidades do interior capacitação profissional, mas não é só aprender a trabalhar com as máquinas. Entendeu? É você entender o porquê daquele produto, Perfeito. você conhecer, minha máquina está fazendo barulho, o que de fato é, dona Indira, né?
E o que a gente tem muito no mercado é o quê? Às vezes o profissional, ele sabe fazer o produto e você faz uma pergunta, por que usa essa farinha? Ou por que usa essa margarina? Posso trocar isso por É por aquilo? isso. E por que desse óleo? E eles não conseguem entender. Entendi. Eles Vão muito no sabem, automático. eles são profissionais naquele produto, naquilo que eles fazem. Uhum. Mas quando você vem com essa carga, eles não sabem dizer o porquê. Entendi. E aí, a questão do profissionalismo dentro das empresas é como se comportar, como trabalhar com alimentos, como não ser falho, como conhecer a legislação, como formar profissionais aqui para o supermercado de Arapiraca e ter a Muito. referência à sua confeitaria. Não, olha só, eu passei X meses dentro da Doce Sonho, Já virou referência. e eu vou trabalhar aqui. Eu fui aquele profissional lá, vai ter o certificado de que você foi o profissional que soube desenvolver nas máquinas, você teve excelente comportamento, você foi com as roupas corretas, você chegou nos horários e como você vai ser formado numa academia se você não seguir os padrões Lógico. que a legislação de alimento ela quer? Então, eu quero proporcionar isso às pessoas. Se Deus Seu me... projeto Isso. médio ou longo? Não, eu não já estou Já terminando. está terminando Isso. essa estrutura nova seria Isso, pra a minha isso também. estrutura nova vai ser para isso também. Por quê? O que é que assim, eu idealizo e o que eu quero, eu transformo no papel, assim, eu poder passar aquele conhecimento que eu fui atrás de tudo, e eu entendo a carência da minha cidade, das pessoas que estão ao meu redor, e eu poder formar esses profissionais. Entendeu? Então, os anos de estudo que eu tive não foram à toa. Não. Quando meu pai me deu o meu nome, Indira, não foi à toa. Por quê? Qual o significado do seu nome? Olha só, Indira Gandhi, as pessoas falam, tem Mahatma Gandhi, Sim, tem Indira Gandhi. sim. Então, de fato, meu pai sempre foi um estudioso. Existe poucas Indiras no Brasil e no nome não é muito mundo. comum, exatamente. Não é um nome muito comum, mas é uma pessoa de muita força. Uma pessoa que quer transparecer, uma pessoa transparente, uma pessoa simples, uma pessoa capaz de passar o seu conhecimento para outras pessoas. E é isso que eu quero, tá? Indira, nessa história toda que você falou da sua trajetória, teve algum momento que você disse que Vou passou desistir. pela sua cabeça que você ia desistir? Certeza, tá? Eu acho que Mais de um, vários? várias vezes. E olha só, e eu escutei do meu marido, que já tem o quê? A empresa do pai dele já tem quase 40 anos no mercado. Aí meu marido falava para assim, olha, você vai empreender porque você quer, né? Porque eu tinha meu esposo, eu tinha minha outra profissão, meu esposo nunca, eu tinha o meu salário. E ele disse assim, Andira, tu vai empreender porque você quer. Entendeu? Mas não é fácil, porque eu vejo o comportamento dele chegando em casa e ele diz assim, aí pronto, aí foi a primeira confeitaria. Indira, não cresça demais. Entendeu? Eu tenho um professor dentro de casa e ele falava assim, Indira, tu vai crescer, tu vai abrir outra confeitaria. Aí eu olho assim, eu digo assim, poxa, eu vou abrir na Rua Estudante. Né? Porque a minha confeitaria é na Rua Estudante. Nossa, mas tu vai abrir na Rua Estudante, lá já tem duas. Eu digo, tá, não tem problema. Eu vou ser aquela filha, tá entendendo? Eu falo assim, tá, não tem problema. Eu sei o valor do meu produto, eu sei a minha capacidade, eu sei o quanto de faturamento eu precisava para ter naquela rua, né? Eu sei o que eu queria com aquele faturamento, entendeu? E ele disse assim, você vai abrir? Eu digo, vou. Entendeu? Eu digo, eu vou abrir. Eu quero chegar a X faturamento, vai dar para me pagar X investimento. Entendi. E pronto. Mas entendeu? Teve um momento específico assim, que me marcou e você pensou em realmente. Vamos lá. Questão de funcionários. Já tive funcionários terríveis. Pessoas sempre é um grande desafio da gente. Isso. Pessoas terríveis. Clientes também. Imagina. Entendeu? Que já lhe machucaram. Entendeu? Que não sabe que por trás daquele bolo, por trás daqueles salgados, você não é sozinha, porque tudo que eu conquistei até hoje, eu não estive sozinha. Eu venho uma trilha de pessoas que me acompanham e que acreditam no meu processo.
Entendeu? Acham que um bolo é um simples bolo ou que um salgado é um simples salgado. Não, para você chegar, como hoje eu estou, foram dias e noites e horas de estudo, entendeu? Sentada no computador, quando de fato eu não poderia ir para o curso, mas eu compro online, eu estudo e eu testo, entendeu? E funcionários que, como eu posso dizer, eles vêm com a carga valorativa diferente. Sim. Entendeu? Sim. Eles vêm com valores diferentes, atrelados a propósitos que não se alinham não se alinham com o padrão que nós queremos, né? Eu falo nós porque a confeitaria Doce Sonho não é só eu. Eu tenho outros colaboradores que são expert. E quando você coloca dentro de um ambiente uma pessoa que traz um significado que não é nem significado, você vai atrapalhar aquela equipe. Total. Perfeito. Entendeu? Você vai atrapalhar aquela equipe. E já me fez chorar de eu chegar em casa e dizer, olha, amanhã eu não preciso disso. Eu vou fechar essa confeitaria, não quero nem saber. Já teve momentos assim? Já teve vários, Flávio, já teve vários. Mas é porque, só porque eu falo isso, porque quem tá assistindo a gente, que a maioria também é confeiteira, muita gente tá no início do processo, tá no meio da jornada. Não desista. E tá vivendo... Isso, ou a mesma coisa que eu, ou pior. Olha pior. seus stories, você construindo, Isso. poxa, a vida da Indira é perfeita, não tem problema. Mas não é assim. Não é assim. Quando eu abro a gaveta, tem N boleto. Todo dia, quando dá 5h30, que eu bato aquele bolo, eu digo, meu Deus, eu vou lá pra gaveta e pro notebook. Tá lá, conta de água, luz, funcionário, tudo. E eu... Foram várias vezes. Não foi uma, nem duas. E aí era onde vinha a chave, né? E era na madrugada. Porque aí, de dia, você tá naquela eloquência das situações, você vai para casa, tem a sua família, e no silêncio da madrugada, aí eu disse assim, grita. isso. E eu agradeci, porque eu agradeço a Deus toda madrugada, e eu dizia assim, meu Deus, por que será que aconteceu isso? E eu consegui enxergar que se eu não visse naquela dificuldade uma forma de eu crescer, você tá entendendo? Eu não iria prosperar. Entendeu? O tal do treino. Isso. E foram isso. E quem treinou foi eu. Treino todos os dias. Todos os dias o meu treinamento é esse. É lidar com pessoas, é capacitar as pessoas, é fazer com que elas enxerguem que eu tenho uma história e que eu tenho representatividade e que eu quero o melhor para eles. E eu jamais, eu falo assim que a gente, quando começa, a gente tem que ter... eu tive referência de pessoas positivas e também tive referências negativas. Pra gente aprender. Isso. É a mesma... A gente aprende com os dois. Isso. Porque quando eu estudava para o direito, né, que hoje ele está lá numa mala, e tinha um professor que ele falava bem assim, olha só. Ele contou uma história que é a história dos sapos. Não sei se você sabe, Flávio, como é a história do sapo. Conta. E aí, nessa história do sapo, existiam vários sapos que queriam pular um poço, tá? E lá dentro desse poço, né, eram várias pessoas estavam na linha de partida. E lá nessa linha de partida tinha pessoas com 18 anos, sapos, viu? Eu falo pessoas, mas eram sapos. Sim. Tinha sapos com 18 anos, sapos com 20, sapos com 25, sapos como eu, com 43 anos. E ele dizia assim, o professor, olha, aí foi... E lá, depois do poço, tinha uma multidão esperando. E essa multidão, aí vinha aquele cara com 18 anos, todo atlético, e corria, e o povo gritando, vai, cara, você consegue, você é o cara, você tá com toda a vitalidade do mundo. E o sapo corria, quando foi, buf, caía no poço. Não conseguia atravessar. Não conseguia. E as pessoas
vendo isso e vários sapos correndo e não conseguia. E aí, quando vinha aquele sapo velho e correndo, todo desengonçado, e o povo gritando: desista! Desista, desista. O pobre do sapo, meio surdo, não coisava, mas na mentalidade dele, ele estava entendendo o povo: insista, insista, insista. E aí o sapo deu o pulo. O sapo velho foi quem pulou e que chegou. Entendeu? Entendi. E aí, quando ele chegou lá, que todos olharam assim: mas como esse sapo velho conseguiu pular um poço desse com tanta gente nova, com capacidade, com um corpo perfeito? E aí foi onde a força das palavras, o Senhor. Então, muitas vezes a gente precisa se fazer de surdo. Exatamente. E a gente só precisava colher das pessoas aquilo de fato, de bom que elas têm. E eu já me fiz muito de surda. Tem que Muito, e muitas vezes, todos os dias, e ainda hoje, e eu faço de surda para mim prosperar, porque as pessoas, elas tendem a lhe dar um não, né? É a tendência das pessoas. Exatamente. E esses não só me fazem crescer. E crescer dói, crescer dá trabalho, crescer deixa a gente mais visível e com risco de né? Quanto maior a vidraça, mais risco de pedrada leva. Isso, então, isso. Mais pedrada, não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Então... Isso. Mas aí, como são os empresários de hoje? Tá? E aí eu olho como são os empresários de hoje. E aí a mentalidade, ela é diferente. Sim. Ele é um empresário, pelo menos que os que estão me assistindo, e eles consigam colocar na mente deles as metas que eles têm para o futuro, pequeno, médio e longo prazo, e eles entendam que a gente tem que estar preparado sempre para mudanças, que nós precisamos ter, de fato, quanto você quer de salário, aonde você quer chegar, aonde você precisa investir. E tudo isso, eu venho carregando comigo isso. E eu sei quando eu vou parar, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei o que eu quero construir. E não foi à toa que quando eu fui para o Senai com meus 36 anos, eu acreditei no meu processo. Entendeu? Vamos lá. Eu fiz a pergunta: qual foi o dia que você quis desistir? Mas qual foi certo. Não, vou mudar a pergunta. Qual foi o dia que você disse: eu tenho certeza que é isso? Que é isso? Que é isso que eu quero, que é isso que eu vou fazer. Teve algum dia específico assim? Eu me lembro como hoje. Foi quando aconteceu alguma coisa, esse dia que foi. Não, é isso aqui que eu quero. Na realidade, assim, eu acho que é como eu falo, assim, eu acho que um dia, assim, pra falar, eu tô sendo sincera, tá? Eu nunca disse, eu vou vivendo um dia após o outro, sabendo as minhas metas, onde eu quero chegar, e sabendo que eu preciso passar por esse processo. Entendi. Que seja o de quem for. Eu só não vou passar por cima da pessoa. Claro. Nós podemos ficar de ombro a ombro. Eu posso me desviar do ombro dele. Eu só não vou passar por cima. E eu vou saber que eu vou estar lá, sendo aquela ervilha, entendeu? Com significado. Entendeu? As minhas palavras, elas são precisas. As minhas palavras, elas têm significado. E eu acredito muito nesse processo. E eu... Como mulher, ela é assim, é um poder transformador. Entendeu? Você, como mulher, hoje eu olhava e dizia: Indira, qual é o seu faturamento? E eu consegui enxergar assim: meu Deus, eu sei o meu faturamento, eu sei o que eu cheguei, eu sei cada centavo da minha empresa, quanto custa. E eu faço ficha técnica, isso tudo sou eu que faço. Entendeu? E como você conseguiu? Estudando. Muito, abdicando. Até hoje. Até hoje. Entendeu? E também tem a questão, Flávio, do iFood, ele ajudou muito as empresas, né? Sim. O delivery era um caminho sem volta. Isso. E a pandemia ele acelerou esse processo. Isso. E hoje não tem como a gente viver sem. Não tem como. E graças a Deus os clientes gostam muito dos produtos da confeitaria Doce Sonho. E o delivery, ele acelerou demais essa questão, né? A informação chegou muito rápido às casas das pessoas. Nós como empresários, nós precisamos saber como calcular, né?
Do nada você é apenas uma pessoa que vende numa lanchonete ali, né? Como eles falam, uma confeitaria simples, e do nada assim dá um boom, e você era MEI, quando você olha, você já tem um contador, quando você olha, você tem sistema para pagar, você tem. É o preço de crescer, né? Tem isso, tem aquilo, e como? Mas como? Né? E a gente tem que estar alinhado a tudo isso, e a gente tem que estudar tudo isso. E você precisa conhecer a sua empresa. É verdade. Não é verdade? Gente, estamos chegando ao final desse podcast aqui. Eu disse a vocês que o papo era ser bom. Tinha mais 2 horas de conversa aqui, mas chegamos no final. Certeza, viu? A sua história realmente é uma inspiração, né? Que bom que você aceitou meu convite de contar essa história aqui. Que bom que vocês estão conhecendo um pouco mais, né, da história dessa confeiteira empreendedora ou empreendedora confeiteira, pode chamar assim, porque ela tem planos, tem metas, os sonhos já sabe o que quer fazer, e isso só leva a gente né, a gente crescer, porque a gente sabe para onde, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente tem muito mais facilidade de conquistar os nossos objetivos. Então, desejo muito sucesso para você. Muito Quando obrigada. a casa estiver pronta, vou fazer questão de ir lá conhecer, visitar vocês. Parabéns pela sua história. É uma história inspiradora. Isso. Né? Eu tenho certeza que você tem essa consciência do quanto você inspira outras pessoas. Né? A começar com as pessoas que estão com você junto na jornada. É como eu falei, difícil, né? A cultura de dono, você implantou uma cultura dentro da sua empresa que é admirável e poucas pessoas conseguem fazer isso. Mas é porque você não se coloca como... Você se coloca como a líder, não como a chefe da galera. Então, que Deus continue abençoando aí seus projetos. Muito obrigado. Você quer deixar alguma mensagem? Olha pra câmera, quer deixar alguma mensagem para as pessoas, né? De tudo que você contou aqui, porque muita gente, como eu falo, tá no começo da jornada, no meio da jornada, tá querendo desistir, como várias vezes aconteceu com você. Muitas vezes. E todo mundo passa por esse momento, né? Isso. Eu quero falar assim para as pessoas que não desistam, que consigam enxergar naquelas pessoas que estão ao seu redor o poder de transformação, que em silêncio nas suas madrugadas saibam com quem conversar, entendeu? E que Deus, ele vai estar em todos os lugares onde ele vê em você força, onde ele vê em você coragem, onde ele vê você perseverante, onde ele vê que você abdicou, né? Então, assim, você não precisa passar por cima de ninguém. A gente tem, como é que eles falam, concorrentes. Não é que sejam concorrentes, eles são colaboradores para o nosso crescimento. Sim. Eles não são nossos concorrentes, eles colaboram para o nosso crescimento, né? E sempre cabe mais um. Claro. Então, para as mulheres que estão em casa, que são confeiteiras, que não deixem que a própria família, que são aquelas pessoas que de fato eram para estar erguendo você, deixe o seu sonho acabar, né? Feche as portas para você, porque Deus, quando manda, os seus mensageiros, eles vêm de longe. Deus manda de longe. Ou numa mensagem no rádio. Isso! Ou numa mensagem no rádio, como aconteceu comigo. Os seus mensageiros não vão ser pessoas próximas de você. É verdade. Tenha certeza disso, tá? É por experiência própria. E acreditem muito, o processo ele é longo, mas ele é satisfatório, compensa, entendeu? E tudo isso que eu falei aqui, eu vivi e vivo e viverei para mostrar a vocês o que é ser confeiteira, o que é o valor do estudo, o que é ser mãe, o que é ser uma mulher empoderada, né? Ter a representatividade social no convívio, a representatividade como líder, a representatividade como mãe, entendeu? Você poder dizer, não, é dessa forma que precisa ser feito, porque quando a gente faz com excelência, quando a gente faz com amor, a gente transforma tudo aquilo. Total. E mais uma vez, muito obrigado. Pessoal,
Esse episódio ficou fantástico, já sabe, né? Se inscreve no canal, compartilha esse papo aqui, ficou incrível e a gente se vê no próximo episódio do Loopcast. Até mais.